Os Estados Unidos estão crescendo, mas mal. Os números da população estão estagnados em Nova York, Califórnia e Chicago, os antigos pontos de parada para imigrantes. As pessoas estão se aglomerando ao sul e oeste. Ao sul fica o Cinturão do Sol, estendendo-se de leste a oeste pelo sul americano. A oeste está o oeste intermontano. Estende-se de norte a sul, a leste das Montanhas Rochosas. Ambas as regiões experimentaram um crescimento tremendo nas últimas décadas. Essas regiões se sobrepõem no estado do Arizona, onde sua capital, Phoenix, experimentou um crescimento tremendo desde a Segunda Guerra Mundial. É agora a quinta maior cidade do país, com 1.600.000 pessoas, atrás apenas de Houston, Chicago, Los Angeles e Nova York. Mas o crescimento do Arizona é ainda mais impressionante quando comparado ao seu vizinho ao lado, Novo México, que passou por um período mais difícil, perdendo milhões de pessoas para vizinhos economicamente superiores. Os Estados Unidos há muito são um dos países mais móveis do mundo, o que significa que a taxa de imigração dentro do país por residentes permanentes e cidadãos é muito alta. Mas essas taxas recentemente diminuíram, com menos americanos se mudando em 2019 do que em qualquer ano desde 1947. No entanto, houve um pequeno aumento em 2020 e 2021. A pandemia de Covid-19 provocou a mudança de muitas de cidades densamente povoadas para áreas rurais. E à medida que a população do Novo México, junto com estados como a Califórnia, Nova York e Illinois diminuíram, estados como Texas, Flórida, Carolina do Norte e Arizona tiveram ganhos. Embora Arizona e Novo México sejam semelhantes em geografia, clima e localização, por que estão optando por um ao invés do outro? Vamos explorar os motivos e tentar entender por que as pessoas estão se mudando para o Arizona, mas não para o Novo México. Primeiro, algumas informações de contexto que você precisa saber para entender o estado do Grand Canyon. Com 113.998 milhas quadradas, Arizona é o sexto maior estado em tamanho. E por mais de um século, tem atraído turistas para o vasto deserto de Sonora, com sua paisagem pitoresca pontilhada de cactos saguaro, lar de cascavéis e escorpiões. Na verdade, o Arizona tem a maior quantidade de espécies venenosas fora da Austrália. Mas possivelmente isso não é o que atrai tanta gente para lá. Também possui densas florestas de abeto e pinheiro. E você pode até esquiar ao norte, perto da cidade de alta altitude de Flagstaff. Mas é aquele calor seco do deserto que primeiro caracterizou o Arizona. Com seus invernos suaves e uma estimativa de 300 dias de sol por ano, tornou-se um destino no início do século XX para pessoas que sofriam de asma e tuberculose. Isso fez dele um destino atraente para os americanos mais velhos que continuam a chegar até hoje e que contribuíram tanto para o crescimento populacional do Arizona nas décadas após a Segunda Guerra Mundial. A cidade de Phoenix domina o estado. De longe, é tanto a capital quanto a maior cidade e foi descrita como um testemunho da arrogância do homem, insistindo em trazer vida a um ambiente inóspito. Mas por algumas medidas, Phoenix tem sido um centro urbano por mais de 1000 anos. Antes da chegada dos europeus, era uma das partes mais densamente povoadas da América do Norte, habitada pelos Hohokam, que em sua língua chamavam a área de Cidade da Cobra. Os Hohokam construíram cerca de 135 milhas de canais que tornaram a área habitável, até mesmo verde. A cidade americana de Phoenix foi fundada em 1867. Os canais foram revitalizados. E assim, a cidade foi nomeada após a ave mitológica imortal. Pela maneira como a cidade surgiu das cinzas da civilização Hohokam, os humanos chegaram ao Vale do Rio Sal há cerca de 10.000 anos seguindo grandes animais, búfalos, mamutes e preguiças terrestres. Há cerca de 8.000 anos já praticavam agricultura de alguma forma. Cerca de 3.500 anos atrás, eles importaram o cultivo de milho das grandes civilizações da Mesoamérica, o que realmente tornou a vida no Vale do Rio Sal sustentável. Há 2.000 anos ocorreu a chegada de grupos como os Mogolon Sinawa e os ancestrais puebloanos, às vezes referidos como Anasazi. Mas quando os espanhóis chegaram, a civilização Hohokam não existia mais. Uma seca de 300 anos que começou no século XII levou a uma grande agitação social e ao colapso da civilização. Coronado levou os espanhóis à região, que ouviu dos astecas histórias de uma grande civilização rica em ouro, Eldorado. Mas os espanhóis encontraram em vez disso as cinzas da cultura Hohokam, e as pessoas que haviam tomado seu lugar, os Apache e Navajo, eram recém-chegados à região. Entre os espanhóis estavam os padres jesuítas que fundaram missões por toda a América Espanhola, convertendo nativos ao catolicismo. Quando o México conquistou a independência da Espanha em 1821, a área virou parte da Nova Califórnia, também conhecida como Alta ou Alta Califórnia.
Mas essa parte do México independente durou menos de 30 anos. A conclusão da Guerra Mexicano-Americana em 1848 trouxe para os Estados Unidos a terra ao norte do Rio Gila para ser administrada conjuntamente sob o nome de Novo México. Os retoques finais vieram alguns anos depois com o acordo de compra Gadsden. O tenente James Gadsden, representando interesses poderosos da ferrovia, queria construir um ramo sul da ferrovia transcontinental para contornar as montanhas rochosas ao norte. Para fazer isso, eles precisavam que os EUA adquirissem do México a fina faixa de terra ao sul do Rio Gila. A administração do presidente Franklin Pierce concluiu a compra Gadsden em 1853. E com isso, a aquisição dos Estados Unidos continentais estava completa. Apesar disso, levaria mais de 50 anos para todos os territórios virarem estados. Em 1867, o território foi dividido ao meio: Novo México a leste e Arizona a oeste. Prospectores lotaram a região, buscando repetir a bonança da corrida do ouro da Califórnia e de Cidade de Prata, Nevada, de décadas passadas. No norte, os Mormons desceram de Utah e fundaram a cidade de Mesa, enquanto a área adquirida na compra de Gadsden tornou-se o local da trilha do estágio Butterfield, onde carroças cobertas seguiam para o sul da Califórnia. Mas o fluxo de dinheiro trouxe consigo ladrões de gado, carruagens e ladrões de trem. Arizona tornou-se o símbolo máximo do Velho Oeste em cidades como Tombstone, Lar de Doc Holliday, Wyatt Earp e o OK Corral. Uma série de corridas do ouro e da prata levou as cidades em expansão e ao seu rápido abandono. Depois que as veias se esgotaram, levou às cidades fantasmas. Alguns, esperando enriquecer com ouro ou prata, perceberam que garimpando cobre poderiam ter uma vida digna. A economia era dependente dos 5 Cs: cobre, algodão, gado, cítricos e clima, referente ao turismo. Na década de 1890, Phoenix se tornou um centro ferroviário para mercadorias da costa oeste para o leste. Seu clima seco tornou-se um destino para os cronicamente doentes e vários sanatórios foram fundados. Como outros territórios remotos, o estado dependia muito de dinheiro federal para projetos de infraestrutura. Contudo, as tentativas de fazer do Arizona um estado falharam. Apesar da Califórnia ter se tornado estado em 1850, 2 anos após ser adquirida, tentativas equivalentes para Arizona e Novo México foram dificultadas pela visão da região como um território estrangeiro povoado por índios e hispanofalantes. Finalmente, em 1912, o Novo México tornou-se o 47º estado, seguido alguns meses depois pelo Arizona, que se tornou o 48º e último estado continental dos Estados Unidos da América. Historiadores descreveram os primeiros dias do Sudoeste usando termos como colonialismo interno, onde recursos eram extraídos do solo para serem processados em fábricas do leste, ou vendidos em mercados do leste. O valor da terra dependia do que as pessoas do leste pagariam por seus produtos. Mas havia sinais precoces de que o Arizona não permaneceria um atraso subdesenvolvido. O aeroporto Sky Harbor foi fundado no Arizona em 1929, começando cedo com aviões de passageiros e estabelecendo o estado como um importante local para a aviação militar. A barragem Roosevelt, concluída em 1911, ampliou a água disponível para a comunidade em expansão. Durante a Depressão, o Sudoeste foi ainda mais devastado pela Dust Bowl, e os gastos federais aumentaram proporcionalmente. Esses anos viram a construção da represa Hoover, que competia por turistas com o Grand Canyon, e agora o Arizona se gabava de ter 2 maravilhas do mundo, uma natural e uma feita pelo homem. Sua distância foi ideal para instalações militares na Segunda Guerra Mundial, campos que detinham soldados alemães, campos de internamento para imigrantes japoneses, incluindo americanos de origem japonesa. Para a Força Aérea, o Sudoeste era ideal por suas grandes extensões de terra aberta e céus claros que proporcionavam bom tempo para voar o ano todo. A Segunda Guerra Mundial aumentou a mobilidade dos americanos. Os soldados espalhados pelo país experimentaram a vida além de suas pequenas cidades do centro-oeste ou metrópoles da costa leste. Soldados estacionados no Arizona após a guerra retornaram para se estabelecer e começar negócios e famílias. O GI Bill permitiu a milhões de veteranos pagar hipotecas. A invenção do ar-condicionado permitiu viver confortavelmente em lugares antes inabitáveis para muitos. A crescente força de trabalho no Arizona atraiu empresas como Motorola, Goodyear e International Business Machines, contratados militares e aeronáuticos, e a primeira franquia do McDonald's em 1953. A América estava passando por um processo de suburbanização, onde cada família queria uma casa independente e uma garagem com um automóvel.
As terras não desenvolvidas do sudoeste eram ideais para acomodar esse sonho de expansão, e Phoenix respondeu com políticas que tornaram ainda mais barato construir às margens da cidade. Uma cultura recém-dependente do automóvel dependia de projetos federais como a rodovia interestadual Eisenhower para se locomover. Simultaneamente, uma grande população gerou nova pressão sobre o abastecimento de água, dificultando a subsistência pela agricultura. Por anos, Phoenix manteve-se firmemente segregada. Sob a Lei de Direitos de Voto de 1965, o Arizona foi o único estado fora do Sudeste tradicional destacado para monitoramento eleitoral. Quando o San Francisco Giants chegou para o treino de primavera, até Willie Mays também teve dificuldade para alugar um lugar. O fluxo de veteranos também mudou a orientação política do estado. Anteriormente era solidamente democrático. Agora, garotos de fazenda de estados como Ohio tornaram o estado seguramente republicano, enquanto as empresas de tecnologia que se instalaram lá atraíram engenheiros e profissionais qualificados que dispensavam o trabalho organizado. Muito do crédito para essa mudança política também pode ser dado a Barry Goldwater, autor de A Consciência de um Conservador, e o candidato republicano à presidência em 1964. Embora Goldwater tenha se tornado famoso nacionalmente como uma voz intransigente da direita, como líder do Partido Republicano em seu estado, ele apoiou candidatos moderados buscando atrair pessoas de ambos os lados do corredor. Conforme o país avançava nos anos 1960, o Arizona virou um local buscado por aposentados em busca de um lugar quente e barato para passar seus anos dourados. Cidade do Sol, fundada no local de uma antiga cidade fantasma, foi a primeira comunidade intencional deste tipo, construindo unidades e amenidades isoladas para aposentados em busca de comunidade. Mas não um asilo. Hoje, Sun City é lar para quase 40 mil pessoas. De 1970 a 2000, a população dos Estados Unidos como um todo cresceu apenas 38%, mas durante esse mesmo período, o Arizona cresceu 190%, quase triplicando sua população. Embora o Cinturão do Sol tecnicamente se estenda por todo o sul dos Estados Unidos, o termo se identificou mais com o Sudoeste, tendo o Arizona como seu modelo. O Arizona cresceu inicialmente promovendo seu custo de vida relativamente baixo e continua a promulgar políticas pró-crescimento que incentivam a construção de moradias e a fundação de novos negócios. Apesar do estado ter sofrido bastante com a crise hipotecária subprime de 2008, seu crescimento só acelerou nos anos seguintes. O estado foi o oitavo em crescimento percentual de 2010 a 2019, aumentando sua população em 13,9%, sendo o número 1 de 2019 a 2020. Durante a pandemia de coronavírus de 2020, metade de todas as cidades nos Estados Unidos da América com mais de 50 mil pessoas perdeu população, mas nenhuma do Arizona perdeu. Das 10 maiores cidades do país, apenas Phoenix e San Antonio, na verdade, ganharam população durante esse período. Todas as outras cidades no top 10 perderam pessoas, com Nova York liderando a lista ao perder mais de 300 mil pessoas. Para Phoenix, o crescimento tem sido ainda mais pronunciado. O censo de 2020 mostrou que entre 2010 e 2020, cresceu de 1.400.000 para 1.600.000 de pessoas, tornando-se a cidade de crescimento mais rápido do país e superando Filadélfia como a quinta maior da nação. Phoenix está localizada no condado de Maricopa, que é o quarto maior condado do país, além de ser o que mais cresce, com acréscimo de 130 mil pessoas desde 2020. Mas o Arizona também tem uma das maiores lacunas demográficas raciais do país. Isso implica que as gerações mais velhas do estado, X e Boomers, são 67% brancos. A geração mais jovem, Zoomers e Alpha, são apenas 40% brancos, enquanto o Arizona é atualmente 30% hispânico. Esse número parece só aumentar, com uma maior parcela entre as gerações jovens. Como o resto do país, o estado tem uma população envelhecida agravada pelo apelo do Arizona AOS aposentados. Em 1960, 36% dos residentes tinham menos de 18 anos. Em 2021 eram só 22%. Arthur C. Nelson é um professor de desenvolvimento imobiliário na Universidade do Arizona e disse que nas próximas décadas, 90% do crescimento populacional em Phoenix será de não brancos. A economia do Arizona foi especialmente atingida pela crise hipotecária de 2008. O preço médio das casas caiu de 262 mil para 150 mil, e em alguns lugares, a construção de novas casas caiu 75%. Alguns economistas se referem a estados como o Arizona como os estados de areia, e apontaram que um dos motivos pelos quais eles estavam sofrendo tanto era porque dependiam muito da construção de moradias.
Quando a bolha estourou, os estados de areia viram altas taxas de inadimplência, execuções hipotecárias em massa e depressão econômica resultante. A crise de 2008 forçou o Arizona a reavaliar suas forças e tomar medidas para mudar as coisas. Assim como grande parte do país se afastou da manufatura e se voltou para uma economia baseada em serviços, o Arizona fez o mesmo. E os empregos qualificados aumentaram 18% de 2015 a 2019, com empresas como Avnet e Insight atraindo trabalhadores de colarinho branco ao lado de pesos pesados tradicionais como Intel e Motorola, e o estado adicionou mais de 100 mil empregos em 2022, 86 mil deles na área metropolitana de Phoenix. Mas ao mesmo tempo, o Arizona continua a exportar produtos agrícolas como alface, espinafre, brócolis, melão e melancia, mas com o controle rigoroso do uso da água. O Arizona ganhou reputação como um refúgio para idosos que procuram escapar dos invernos rigorosos. Aqueles que ficam apenas no inverno são conhecidos como snowbirds, e todos os anos, mais de 300 mil deles descem para Phoenix. Para os aposentados que optam pela mudança, o Arizona oferece grandes benefícios durante o ano todo, como zero imposto sobre a renda da Previdência Social e sem impostos sobre doações, heranças ou legados. Com muitos aposentados buscando uma comunidade de adultos da mesma idade, o Arizona teve a vantagem de ter entrado desde o início, e com a significativa população de aposentados para começar, mais continuam a chegar. Esses aposentados podem impactar fortemente as economias locais. Pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul estimaram que um aumento de 5% no número de aposentados lá resultaria em mais de 100 milhões de dólares adicionados à economia do estado. Comunidades em expansão no Arizona buscam atrair EDS e MEDS, ou seja, estudantes com recursos de educação superior e aposentados com instalações médicas de classe mundial. Pode haver mudanças no Arizona, apesar de se tornar vermelho sólido depois da Segunda Guerra Mundial. Essa tendência reverteu-se recentemente. Para muitas pessoas, o nome Condado de Maricopa traz à mente o xerife Joe Arpaio, que ganhou infâmia como o mentor da Cidade das Barracas. Um campo de prisão ao ar livre construído pelos próprios presos onde os detidos são vestidos de rosa para humilhá-los. A fama de conservadorismo do Arizona foi justificada. O estado elegeu o republicano em todas as eleições presidenciais de 1952 a 1992. E novamente de 2000 a 2016. Esses anos acompanharam a carreira do político Barry Goldwater, citado anteriormente. Senador de 1953 a 1987, com uma pausa em meados dos anos 60 durante sua candidatura à presidência. Goldwater, fervoroso libertário, realmente se opôs à tomada do Partido Republicano pela direita religiosa. John McCain foi o sucessor de Goldwater no Senado. Ele creditou Goldwater como o homem que transformou o Partido Republicano de uma organização elitista do leste para o terreno favorável para a eleição de Ronald Reagan. Eleitoralmente, como em tantas outras coisas, Phoenix e o Condado de Maricopa dominam o Arizona, representando aproximadamente 60% dos votos no estado. Por anos, o Condado de Maricopa inclinou-se para a direita. O mesmo ocorreu no estado. A mudança começou nas eleições intermediárias de 2018 com a vitória da democrata Kyrsten Sinema. Apesar de ela ter se tornado independente, o estado apoiou Biden em 2020. Mas enquanto o Condado de Maricopa como um todo está votando cada vez mais no democrata, o Vale do Leste de Phoenix deve continuar majoritariamente republicano, devido à grande presença de Mormons e aposentados da geração Baby Boomer do Centro-Oeste. Enquanto muitos estados encontram seus eleitores mais liberais nas áreas mais densamente povoadas, as regiões mais liberais do Arizona estão localizadas em sua periferia, nas reservas indígenas. Nas pequenas cidades como Flagstaff, com muitos estudantes, e Sedona com seus enclaves de artistas. Embora o Arizona seja o membro mais visível do Cinturão do Sol, também faz parte do Oeste Intermontano. O estado se estende de norte a sul ao leste das Montanhas Rochosas. E como o Cinturão do Sol, o Oeste Intermontano experimentou um crescimento tremendo nas últimas décadas. O Oeste Intermontano domina a lista dos estados que mais crescem. Idaho teve o maior crescimento percentual populacional em 2021, seguido por Utah, Montana e Arizona. Os lugares de onde as pessoas saíram eram alguns dos principais destinos nos Estados Unidos da América: Nova York, Illinois, Califórnia e Havaí. É tentador acreditar que a maioria se muda para estados como Idaho em busca de amplos espaços abertos. Mas mesmo aqui, a maior parte do crescimento é para áreas urbanas. Apenas áreas urbanas menores e mais acessíveis do que as que estão deixando. Há algo muito importante a lembrar, no entanto,
E isso é que a população geralmente cresce de 3 maneiras. 1. Aumento natural, ou seja, nascimentos superam as mortes. 2. Imigração do exterior. E 3. Imigração doméstica interna. Portos tradicionais de entrada para imigrantes do exterior, como Nova York e Califórnia, dependem da imigração estrangeira para manter seu modesto crescimento. Quando olhamos apenas para a migração interna, é claro que os americanos estão se mudando de centros populacionais tradicionais a favor de estados como Arizona, Texas e Flórida. Desses 3 fatores de crescimento populacional, a migração doméstica é a mais dinâmica, sensível a mínimas mudanças econômicas. Em contrapartida, migrantes estrangeiros mudam de destino mais lentamente, tendendo a se direcionar para enclaves de imigrantes em estados como Nova York e Califórnia. Na imigração, pessoas que se mudam costumam ser bimodais. Portanto, aqueles que saem de suas casas geralmente são uma de 2 coisas: ou muito desesperadas e com educação formal limitada, ou tendem a ser mais educadas do que a pessoa média, com a certeza de encontrar oportunidade econômica aonde quer que vão. Os migrantes podem ser divididos em 2 grupos. Migrantes contratados se mudam com emprego garantido. Migrantes especulativos partem de casa na certeza de que qualquer destino é melhor que o atual. Destinos tradicionais de imigração como Nova York e Califórnia desempenham um papel crucial ao atrair migrantes de grandes distâncias e depois enviá-los a uma distância menor para os estados próximos. Pegue a Califórnia, por exemplo. Ela atrai migrantes da costa leste, centro-oeste e do exterior, e depois os envia para estados próximos como o Arizona anos ou décadas depois. O crescimento no Arizona tem se concentrado principalmente nas áreas metropolitanas próximas a Phoenix, e os estudiosos cunharam o termo Boomburg para se referir a cidades com mais de 100 mil habitantes que experimentaram pelo menos 10% de crescimento em cada uma das últimas 3 décadas. A área metropolitana de Phoenix sozinha inclui 8 cidades com 100 mil ou mais habitantes, e os maiores Boomburgs agora têm uma população maior do que cidades como São Luís ou Pittsburgh. Arizona é lar de Boomburgs como Buckeye e Queen Creek, lugares próximos para ir à cidade, porém onde a moradia ainda é acessível. Buckeye é um exemplo extremo. Cresceu de uma cidade de 6.500 em 2000 para mais de 110 mil hoje. Mas enquanto até agora essa tem sido a história do enorme crescimento populacional do Arizona, que na realidade é a história do boom populacional da área metropolitana de Phoenix, o Arizona tem um vizinho ao lado que não tem se saído tão bem. Uma vez, Arizona e Novo México faziam parte do mesmo território adquirido pelos Estados Unidos do México. Mas onde o Arizona encontrou uma maneira de transcender sua reputação árida, o Novo México se viu deixado para trás. Na verdade, de 2010 a 2017, o Novo México realmente experimentou uma migração líquida negativa, perdendo cerca de 28 mil pessoas. Agravando a situação, os indivíduos que estão saindo são geralmente graduados em busca de vagas de emprego de colarinho branco nos estados vizinhos, sendo Denver o destino mais popular para as pessoas que deixam o Novo México. Novo México é um pouco maior que o Arizona, com 121.590 milhas quadradas, tornando-o o 5º maior estado por tamanho. Mas é apenas o 45º por população, com cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas, com média de 17 indivíduos por milha quadrada. Dos 33 condados do estado, 32 são classificados oficialmente como rurais. A parte sul do estado é dominada pelo deserto de Chihuahua, que é o maior deserto da América do Norte. E esse grande deserto, combinado com a baixa densidade populacional, torna a fronteira sul do Novo México um local especialmente atraente para o contrabando, seja trazendo substâncias ilegais ou pessoas. Mas antes de analisarmos as causas do problema populacional do Novo México, o que deve ser esclarecido é que o Novo México não está sofrendo por causa de seu clima. Na verdade, sua alta altitude significa que ele tende a ter temperaturas de verão muito mais gerenciáveis do que as do Arizona. A maior cidade do Novo México é Albuquerque, mas sua capital é Santa Fé, que foi fundada por conquistadores espanhóis em 1610. É a capital de estado mais antiga dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ganharam a maior parte do estado na Guerra Mexicano-Americana, mas a área continuou como um país secundário. E o general William Tecumseh Sherman até mesmo uma vez disse: os Estados Unidos deveriam declarar guerra ao México e fazê-lo retomar o Novo México. Novo México tornou-se estado em janeiro de 1912, apenas meses antes do Arizona. E os 2 estados pareciam estar ligados, com ambos servindo como fontes de recursos naturais para enriquecer empresários do leste. Mas enquanto o Arizona conseguiu transcender esse status, Novo México lutou para se libertar. Parecia que sofria de uma maldição,
uma maldição de recursos. Na década de 1950, economistas notaram uma relação inversa entre sucesso econômico e recursos naturais. Países com poucos recursos, como Israel, Suíça e Japão, estavam ficando mais ricos, enquanto áreas como México e Virgínia Ocidental experimentavam pobreza crônica, e os economistas chamaram esse fenômeno de maldição dos recursos. Após estudo detalhado, teorizou-se que o problema não estava na especialização em recursos naturais, mas a própria especialização, que tendia a cegar as pessoas para outras oportunidades e fazer com que os lugares subinvestissem em recursos que levariam ao crescimento, como a educação. Dentro dos Estados Unidos, as regiões fornecedoras de recursos eram tratadas quase como se fossem possessões coloniais, com estrangeiros despojando a área de suas matérias-primas e enviando a riqueza obtida delas para outros estados. Porém, logo uma inusitada reviravolta histórica inverteria essa tendência. Em 1921, o universitário Robert Oppenheimer sofria de disenteria. Como muitos, ele foi ao deserto do Novo México esperando que o ar seco aliviasse seus sintomas. Oppenheimer achou o clima quente tão agradável que voltou ao longo dos anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo buscava um local para desenvolver a bomba atômica, Oppenheimer sugeriu o Novo México. Os Estados Unidos da América decidiram assumir aproximadamente 54 mil acres para o laboratório de Los Alamos. Por coincidência, o Novo México forneceu grande parte do urânio Yellow Cake para o projeto. Em 16 de julho de 1945, a primeira bomba atômica explodiu no deserto do Novo México. Após a Segunda Guerra, a Guerra Fria manteve a pesquisa em Los Alamos em ritmo acelerado. O fluxo de cientistas e dinheiro do governo transformou o estado. Albuquerque passou de uma população de cerca de 70 mil em 1940 para mais de 200 mil em 1960. Nos anos 50, a cidade tinha a maior proporção de doutores por habitante nos EUA. Até 1980, apenas 20% dos habitantes eram nativos da cidade. E 40% residiram lá por menos de 5 anos. O legado atômico do Novo México continua em seus laboratórios, locais para descarte de resíduos e armazenamento nuclear. Porém, para aqueles não ligados à pesquisa nuclear, havia bons motivos para ficar longe. Em 1986, documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação revelaram vários casos de flechas quebradas, ou seja, ogivas nucleares perdidas e não recuperadas. Os documentos relatam um incidente de 1957, onde um bombardeiro B-36 soltou acidentalmente uma bomba de hidrogênio de 10 megatons em terras da Universidade do México. Os explosivos que acompanhavam, felizmente, não o dispositivo nuclear, detonaram deixando uma cratera de 25 pés de profundidade. Com o passar das décadas, tornou-se aparente os efeitos da exposição prolongada a pequenas quantidades de radiação. O exemplo mais famoso foi no Canyon Pueblo, conhecido como Canyon Ácido. Foi usado como local de despejo pelo laboratório Los Alamos até 1964. Depois que o local foi limpo, os oficiais afirmaram que os níveis de radiação estavam abaixo do limite preocupante e a área foi reaberta para os caminhantes. Em 2008, num processo de morte por negligência, a Universidade da Califórnia finalmente admitiu usar o local como um depósito para resíduos líquidos radioativos. E existem inúmeras outras histórias como essa. Erros cometidos e reconhecidos apenas décadas sob pressão legal. Famílias inteiras desenvolveram formas raras de câncer. Para as pessoas envolvidas, os downwinders, geralmente era tarde demais para salvar suas vidas. As informações só poderiam ser usadas para ajudar outros e para obter algum grau de justiça para as vítimas. A experiência do Novo México com energia nuclear tipifica a maldição dos recursos. A indústria prosperou de 1940 a 1970 durante uma guerra mundial e uma ameaça vermelha nos Estados Unidos da América. Junto com a crise energética de 1970, nos anos 80 diminuiu o desejo por independência energética. Em seu lugar, surgiu uma suspeita em relação à energia nuclear alimentada pelos desastres de Chernobyl e Three Mile Island. Em 2008, um terço da receita estadual do Novo México veio de indústrias de combustíveis fósseis. Em muitos aspectos, o Novo México continua a ser o que o historiador Geraldo Nash descreveu como o terceiro mundo da América com uma economia colonial, baseada na extração de recursos naturais. Quando os desejos do resto do país mudam, Novo México acelera para prover novo recurso. Mas enquanto o Novo México se desenvolvia como um centro tecnológico além de suas instalações atômicas, se promovendo como uma alternativa emergente ao Vale do Silício, como tantas vezes acontece, lucros no Novo México são usualmente feitos por estrangeiros e rapidamente enviados para fora do estado.
O censo de 2020 indicou que a taxa de pobreza é de 18,2%, a terceira maior do país. Em 2022, o Novo México obteve $3,69 para cada dólar de imposto pago, o mais alto do país, acima de Virgínia Ocidental e Mississippi. Novo México é uma terra de altos e baixos. Em meio à pobreza extrema, possui o Spaceport America, o primeiro espaçoporto comercial do mundo construído especificamente para isso, propriedade e operado pelo Estado para lançar foguetes para empresas como a Virgin Galactic, entre outras. Hoje, o Novo México é um dos apenas 6 estados de maioria minoritária onde os residentes brancos compõem menos de 50% da população do estado. Possui a maior proporção do país de residentes com ascendência hispânica, com 49%, e a segunda maior proporção de nativos americanos, depois do Alasca. 77% dos alunos de escolas públicas não são brancos e 75% são elegíveis para refeições subsidiadas. Em 2018, os estudantes do último ano do ensino médio do Novo México ficaram em 50º lugar no país em preparação para a faculdade, baseado em pontuações de testes padronizados. É importante notar que o Arizona foi classificado em 48º lugar. Como um estado de baixa densidade, o Novo México sofre das mesmas aflições que as áreas rurais em todo o país: obesidade, diabetes e vício, onde as mortes por álcool são 140% mais altas do que a média nacional. Enquanto Arizona e Novo México experimentaram diferenças acentuadas na migração doméstica, estão também unidos singularmente pela história e geografia. Além disso, eles são ladeados de ambos os lados por 2 gigantes populacionais: Califórnia e Texas, os estados mais e segundo mais populosos do país, respectivamente. Califórnia e Texas ilustram abordagens opostas à política e regulamentação econômica, e o papel do Estado em garantir a propriedade. E é a perda de um desses estados que está ajudando a reforçar os números da população do Arizona. Celebridades como Joe Rogan e empresários como Elon Musk fizeram mudanças amplamente divulgadas da Califórnia para o Texas para evitar o ônus fiscal da Califórnia. Isso é visto como um indicativo do declínio da Califórnia, um tipo de Grapes of Wrath reverso, com californianos expulsos da terra por impostos onerosos e um custo de vida exorbitante. O censo de 2020 mostrou que em 10 anos, a Califórnia perdeu cerca de 70 mil residentes. Diminuindo em 0,7%, foi a primeira redução populacional do estado desde pelo menos 1900. Os assentos no Congresso são reajustados após cada censo, e em 2020, pela primeira vez, a Califórnia perdeu um assento. Existe uma métrica chamada Paridades de Preços Regionais, RPP, que mede o poder de compra relativo. O RPP da Califórnia é 116,4, indicando preços 16% acima da média americana. O RPP inclui bens de consumo e serviços, bem como preços de casas, e apenas o custo de vida no Havaí é maior que na Califórnia, enquanto o do Arizona fica na média. Os custos da energia comercial na Califórnia também são inflacionados. Apenas Alasca e Havaí são mais caros, e usam a desculpa de não estarem ligados ao restante do país. O custo da habitação na Califórnia também pode ser excessivamente caro. O estado tem alguns dos custos de habitação mais altos do país, e 37% dos residentes dizem que já consideraram deixar o estado devido ao custo da habitação. Uma métrica chamada múltiplo mediano divide o preço mediano da casa pela renda familiar mediana. Quando dividido por cidade, lugares como Los Angeles e São Francisco estão no final da lista, com preços de casas muito mais caros do que a renda mediana. Mas novamente Phoenix está mais na média. As cidades com moradias mais acessíveis em relação à renda são lugares como Pittsburgh, Rochester e Buffalo, as antigas cidades da Rust Belt, que agora estão começando a se reerguer. Por essa métrica, a Califórnia pode realmente ser um vislumbre do futuro do Arizona. Ambos estados se desenvolveram seguindo um padrão de expansão dependente do carro. Com baixa densidade, o desenvolvimento adicional afasta as pessoas cada vez mais do núcleo urbano, tornando o deslocamento insustentável. Arizona afirma que 17% de todas as pessoas que deixam a Califórnia, e estima-se que 20 a 25% das pessoas que se mudam para a área de Phoenix venham da Califórnia. Se o destino for dividido por condado, o condado de Clark, Nevada, é o destino principal dos que deixam a Califórnia, seguido pelo condado de Maricopa, Arizona, mas é importante olhar para quem está deixando a Califórnia. Argumenta-se que os membros mais produtivos do estado estão saindo devido a altos impostos sobre a renda, mas parece que na verdade o oposto está acontecendo.
Na verdade, são os adultos de renda baixa e média que foram expulsos pelo alto custo de vida na Califórnia. Enquanto isso, a Califórnia continua a atrair pessoas mais jovens com rendas mais altas e maior nível de educação. O que é verdade, no entanto, é que alguns líderes empresariais estão cansados do quadro regulatório da Califórnia. Um relatório do Instituto Hoover destaca as leis de horas extras mais rigorosas do que a média na Califórnia e a facilidade com que os funcionários conseguem processar seus empregadores. Ele lamenta a burocracia que retarda o processo de abertura de uma franquia de fast food. O Instituto Hoover observa que 272 empresas mudaram suas sedes da Califórnia entre 2018 e 2021. O destino mais popular foi o Texas, seguido por Arizona e Nevada. Então, enquanto não são os ricos médios que estão deixando a Califórnia para estados como Texas e Arizona, alguns dos ultra-ricos estão. E deve ser notado que qualquer bilionário como Elon Musk que deixa o estado tem um efeito desproporcional na economia. Na Califórnia, os 0,5% mais ricos representam 40% da arrecadação do imposto de renda estadual. É claro que, embora o Arizona não seja mais um estado com baixo custo de vida, especialmente em Phoenix, sua proximidade com áreas de alto custo de vida, como o sul da Califórnia torna-se um refúgio atraente para aqueles que não podem mais suportar os custos de suas comunidades. O Novo México, por outro lado, fez pouco para se tornar atraente como uma alternativa urbana. No entanto, grande parte da diferença se resume a quem chegou mais cedo. Desenvolvedores no Arizona perceberam o potencial em servir aposentados e os ganhos de uma economia baseada em serviços diversificados, enquanto o Novo México se viu preso pela maldição dos recursos. Quando olhamos para o futuro, é fácil prever o passado se repetindo. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E para Arizona e Novo México, uma vez combinados em um único território, seus caminhos provavelmente continuarão a divergir.